Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa, dando continuidade ao que a gente já vinha falando sobre termos da oração. Já falamos sobre as ideias de sujeito e agora a gente vai adentrar a questão do predicado, entender bem como é que funciona o predicado e quais são os atributos do predicado, quais são as características de cada um desses tipos de predicado. Essa é a ideia aqui, beleza? Claro que em alguns concursos você tem a cobrança da nomenclatura, em outros você já não tem essa cobrança. Sabendo ou não da nomenclatura, é inevitável que você conheça a regra. Às vezes o cara não sabe ao certo, mas como é que aquele predicado lá, que tem o verbo de ligação, mas que também tem deixa eu ver, não, um verbo de ação, mas também tem um predicativo. Como é que ele chama mesmo? Predicado, verbo, nominal. Às vezes foge um pouquinho, mas quando você entende a construção, as características, é o mais importante. Isso é o necessário para que você consiga aí desenvolver corretamente as questões, responder os exercícios de modo adequado e só partir para o abraço, combinado? Então vamos lá. Falando um pouquinho agora sobre predicado, vamos abrir a nossa telita aqui, a nossa slides, para falar inicialmente sobre o primeiro tipo de predicado. O primeiro tipo de predicado é o carinha mais comum, lógico, é o chamado predicado verbal. Assim como os tipos de sujeito que possuem um núcleo, o predicado verbal, ele também possui um núcleo. Ele tem um núcleo chamado verbo de ação. Verbo de ação, que a gente vai carinhosamente apelidar de... Ô, meu filho, volta aqui, vermelho. Volta aqui, vermelho. Vai apelidar de verbo de ação de VA. Então, o seu predicado, ele é, como tem um elemento central, a palavra central é o chamado verbo de ação. E, ó, lembra do seguinte, quem já me conhece já sabe, já falei sobre esse exemplo aqui. Verbo de ação não quer dizer suor, lágrimas, sangue, ação, movimento. Não. Muitas vezes, o verbo de ação, ele corresponde a uma ação que é contemplativa, sabe? Respirar é o verbo de ação. Sonhar, dormir, olha que verbo de ação maravilhoso, vai dizer, dormir, sonhar, são verbos de ação também, embora, né, correr, atirar, escalar, também sejam, que envolvem o sangue, suor e lágrimas, mas enfim, existem verbos de ação que não necessariamente indicam algum tipo de movimento, pode ser alguma coisa interna, contemplativa, mental, mas são verbos de ação. A ideia do predicado verbal é apresentar este cara, que é o verbo de ação, como elemento central. Então, o meu predicado verbal, ele vai apresentar esse cara como elemento central. Vamos abrir aqui para colocar... Abre aqui, meu filho, para a gente colocar algumas informações que são bem relevantes aí com relação ao nosso tipo de predicado. Nessa situação do predicado verbal, vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar, já que ele tem o verbo de ação, eu posso pensar do que ele não tem. Ele não tem, já que ele tem o VA, ele não vai ter um verbo de ligação e ele também não vai ter um predicativo. Vamos pegar aqui algumas informações, vamos trocar nossa cor. Pegar aqui um azulzinho. Vamos pensar em um tipo de oração. O comandante julgou o soldado qualificado. O comandante julgou o soldado qualificado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Claro que eu vou repetir essa estrutura depois, tá? Primeira coisa, julgou. Julgar. Quem julgou o soldado qualificado? O comandante. Sujeito simples, núcleo, comandante, certo? Como é que fica a análise sintática? Vamos fazendo toda ela aqui. Tudo o que sobra é predicado.
Volto para o verbo. O comandante julgou, aí eu vou fazer a pergunta para depois do verbo. Quem? O comandante julgou o soldado. Ó. Opa, é quem o comandante julgou. Julgar é uma ação? É. Julgar é VA? É VA. Portanto, meu predicado é verbal. E olha só, ele inclusive pede um complemento aqui, que é aquele que a gente vai trabalhar já já, beleza? Então, aqui eu tenho um predicado chamado predicado verbal. Ele apresenta como núcleo chamado verbo de ação, por isso que eu nomeio como predicado verbal. Ok. Por quê? Vamos fazer o comparativo com o chamado predicado nominal. O que vai apresentar o predicado nominal? Ele tem como núcleo verbo de ligação. Opa, não. Ele tem como núcleo predicativo e mais um verbo de ligação. Um predicativo do sujeito mais, agora sim, um verbo de ligação. Vamos colocar aqui os apelidos todos. Um vermelho. Predicativo do sujeito é o nosso PS e verbo de ligação é o nosso VL. Com relação ao verbo de ligação, com relação ao verbo de ligação, qual vai ser a diferença de um verbo de ação para um verbo de ligação? Algumas gramáticas dizem isso, e eu vou utilizar só porque é bem ilustrativo e eu acredito que ajude você a entender. O verbo de ligação, ele é esvaziado de sentido. Calma, eu não posso também, tipo, colocar o verbo de ligação lá no fundo do poço, coitadinho abandonado, e você não tem sentido, fica aí. Não é isso, ele carrega sim o sentido, mas ele não é o ponto máximo, ele não é a cereja do bolo, ele não é o núcleo. Olha só quem é o núcleo, é o predicativo. Mas ele tá ali como um cara que é importante, que faz o quê? Que mostra quem é o núcleo, o verbo de ligação. Por isso que ele apresenta uma certa importância. Mas a gramática vai dizer que o verbo de ligação ele é esvaziado de sentido. Se você retira um verbo de ação de um predicado, vai fazer falta. Se você retira um verbo de ligação, não vai fazer falta, sabe por quê? Porque você vai entender a informação. Eu já vou mostrar para você como é que isso funciona, tá? Vamos pensar aqui agora com relação a esse verbo de ligação, como é que funciona a construção dele. Abre aqui para você, tá? Então, eu vou ter um predicativo do sujeito e esse chamado verbo de ligação. Vou fazer, acho que dá para colocar aqui em cima, vamos mudar a cor? Vamos pegar alguns exemplos de verbo de ligação. O verbo de ligação, os mais comuns. Ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer, tem mais, viu? Não vai caber aqui. Andar no sentido não de movimento, mas de aparentar. Andar, esses aqui, deixa eu te dizer, esses aqui são os verbos de ligação mais comuns. Aqueles que aparecem mais vezes, que a gente encontra mais vezes. Mas sempre que eu encontrar um verbo dessa categoria, vamos dizer, todas as vezes que eu encontrar o verbo ser ou o verbo ficar, eu tenho que prestar atenção para perceber se de fato são verbos de ligação. Porque, a depender do contexto, eles deixam de ser verbos de ligação. Eu vou te mostrar exemplo aqui, você vai entender. Vamos abrir aqui o slide, colocar aqui a nossa oração. Ó, cor de tinta, pegar o azulzinho. Por exemplo, o soldado era qualificado. Vamos fazer a análise aqui. Pega a tinta vermelha. Achei o verbo, era. Faço a pergunta ao verbo, quem? Quem era qualificado? O soldado.
sujeito simples. Tudo o que sobra é predicado. Volto para o verbo. Era. Opa, esse aqui é o nosso verbo ser, certo? Então, neste caso, ele é um verbo de ligação. Predicado nominal? Sim. Como é que eu vou confirmar? Olha o que eu tenho depois. Qualificado. Qualificado é o meu predicativo do sujeito. O predicativo nada mais é do que um atributo, uma qualificação ou um estado do nosso sujeito, mas que não está na posição do sujeito. Está onde? Aqui no predicado. Por isso que é predicativo do sujeito. O que é que o nosso verbo de ligação, ele faz? Ele faz justamente essa ponte, ó, entre o sujeito e o predicativo, ó. Ele faz essa ponte. Sujeito e predicativo. Tanto que, agora olha para mim, tanto que se eu retirar esse verbo, você consegue entender a informação principal. Quando eu digo o soldado qualificado, você entende que é uma qualificação, um atributo, uma qualidade desse soldado, mesmo que o verbo não esteja ali. Agora, se eu retiro um verbo de ação, aí vai fazer falta. Por quê? Porque ele é o núcleo. Aqui não. Aqui o núcleo é o predicativo. Então, o verbo de ligação nada mais é do que essa ponte entre o sujeito e o seu predicativo. Cuidado, por quê? Porque às vezes eu não preciso nem ter um sujeito explícito. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou apagar tudo aqui, vou te dar um exemplo. Apaga tudo. Vou te dar um exemplo. Já vou falar dos outros tipos de verbo. Eu posso ter, vamos abrir aqui a tela. Eu posso ter, por exemplo, era Oh, mas esse quali tá ficando ruim. Era qualificado. Era qualificado. O que eu vou ter aqui? Uma oração. Consigo fazer análise aqui? Claro. Meu verbo era. Faço a pergunta, quem? Quem era qualificado? Resposta. Opa, pela terminação do verbo eu vou saber. A resposta aqui vai ser eu ou vai ser ele, certo? Tanto faz o eu ou o ele, mas eu vou ter um sujeito chamado de oculto. Tudo o que sobra é predicado. Aí eu vou dar uma olhada aqui no meu verbo. Era, verbo de ligação. Meu predicado é nominal. Como é que eu vou confirmar isso? Porque eu vou ter um verbo de ligação que faz uma ponte entre o predicativo do sujeito e o sujeito. Professora, mas o sujeito, ele não está ali, ele está oculto. Não importa, ele existe? Existe. Então, eu posso qualificá-lo? Posso. Ainda que ele não esteja em evidência na oração, eu posso qualificá-lo? Posso. Percebeu? Essa é a ideia. Cuidado para não confundir. Você tem que ficar sempre de olho nessas estruturas. Essa daqui é um pouco mais complexa. Mas eu também não posso dizer para você fechar os olhos para todo e qualquer tipo de verbo de ligação, achando que ele vai estar sempre dessa forma, porque você pode se enganar. Quer ver uma estrutura que engana muita gente? Eu acho que eu vou pegar o preto melhor. Quer ver uma estrutura que engana muita gente? Por exemplo, João estava no quarto. Pronto, vamos abrir, fechar aqui para você enxergar. João estava no quarto, certo? Olha só, o que eu vou ter nessa construção aqui? Pegue aqui, canetinha. Primeira coisa que eu faço, eu procuro quem? O verbo, estava. Achei o verbo, eu faço a pergunta para o verbo. Isso é análise sintática, né? Quem? Quem estava no quarto? João. João é o meu sujeito simples. Tudo o que sobra, vou pegar outra cor, pegar o verde, é predicado. Beleza, né? Beleza. Olha só,
Quando eu tenho aqui esse predicado, já achei sujeito e achei o predicado, eu volto para o verbo. E o que é comum que as pessoas façam, hein? O que é comum? Verbo estar. O cara olha aquele estava e já pensa, ah, verbo de ligação, né? Verbo de ligação, esse estar. Beleza. Ó, olhe nos meus olhos. Se é verbo de ligação, o nome já diz, ele precisa fazer a ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Me diga, quarto é o predicativo do João? É um atributo? É uma qualificação do João? Não. No quarto é o quê? É um lugar, certo? Se eu faço a pergunta, João estava onde? Você responde para mim, ó, no quarto. Portanto, no quarto é lugar. Na sintaxe, aquilo que dá a ideia de lugar é adjunto adverbial. Então, não está ali qualificando o João. O que ele está fazendo ali, afinal de contas? Opa, você errou na identificação do verbo. Esse verbo estar, ele não é verbo de ligação, ele é verbo de ação. Professora, mas ó, João estava no quarto. Como é que pode ser uma ação isso daí? Como é que estar no quarto pode ser uma ação? Simplesmente a ação de estar em algum lugar, né? Ó, eu estou aqui nesse momento. É uma ação. Sim. Ele não precisa de complemento, ele não precisa de informação. É verbo intransitivo aqui, que não precisa de complementação. Mas ele não pode ser identificado como verbo de ligação, porque ele não está ligando nada. Portanto, neste caso aqui, é um predicado o quê, pessoal? Verbal. Percebeu? Então, o predicado é verbal. Não confunda, e isso serve, inclusive, para outros tipos de verbo, com ideia de tempo, com ideia de passagem de tempo, verbo ser, por exemplo, que às vezes o cara fala, não, mas o verbo ser sempre é alguma coisa assim, né? Tipo, vai dar ideia de uma qualidade. Sim, quando eu falo para você, são 2 horas, qual que é o predicativo? 2 horas? É o predicativo de quem? Quem é o sujeito? Não tem sujeito, percebeu? É um verbo de ação? Sim, é um verbo de ação, só que não necessariamente tem alguém que pratique aquela ação. Então, até mesmo com verbos impessoais isso acontece. Então, a gente tem que ficar de olho, e de olho bem aberto, principalmente nos verbos. Olha aí, vou mostrar aqui, abrir a tela para você enxergar, beleza? Para você enxergar, que é exatamente isso. Esse daqui é o nosso exemplo 01, é importante que você tenha. Opa, vamos colocar assim, ó. Esse daqui é o nosso primeiro exemplo de caso específico. Esse aqui é o nosso segundo exemplo de caso específico. Para a gente não ser aí, para que você não seja passado para trás, né, gente? Não seja passado para trás, beleza? Então tá, esse daqui é o nosso tipo de predicado, predicado nominal. Agora, a gente vai ter mais uma modalidade, que é a junção dos dois, que é o predicado verbo nominal. Deixa eu ver aqui se tem mais uma tela. O predicado verbo nominal. Vamos colocar aqui, ó. Predicado verbo nominal. Caneta. O predicado verbo nominal, ele vai apresentar aquilo que é o melhor dos dois. A gente vai juntar o melhor dos dois. Vamos abrir aqui, ó. O que eu vou ter no predicado verbo nominal? Tem um coisinho aqui, tá? Só para você enxergar. Eu vou ter, primeiro, o que é o mais importante do predicado verbal? É o nosso verbo de ação. Então, eu vou ter um verbo de ação. Começa por aí, o famoso VA, que é o mais importante do predicado verbal, certo? E o que é mais importante do predicado nominal? É o nosso predicativo. Só que agora a gente pode ter dupla possibilidade. Eu posso ter um chamado do sujeito, que você já conhece, e outro chamado predicativo do objeto, que você ainda não conhece. Por quê? Porque ele vai estar só nessa estrutura aqui. Então, eu tenho 2 formas de predicar. Ou eu vou predicar o sujeito, ou eu vou predicar o objeto. Agora, a gente vai voltar para aquela oração que a gente colocou lá do começo, para você entender. Isso daqui. Ó.
o comandante julgou o soldado qualificado. Beleza. Vamos pegar de novo nossas cores. Julgou é o nosso verbo. Quem julgou o soldado qualificado? O comandante. Sujeito simples. Tudo o que sobra é predicado. Vai para o verbo. Julgar é uma ação, portanto, o predicado é verbal. O comandante, ele julgou quem? Ele julgou o soldado. O soldado completa o verbo. Lembra que eu falei? Por quê? Porque esse verbo é transitivo direto. O soldado. Só que eu ainda tenho aqui no predicado uma informação bem importante, que é qualificado. Ser qualificado é uma predicação do comandante ou do soldado? Do soldado, certo? Ó, do soldado. E soldado é quem? É o objeto. Portanto, isso daqui é um predicativo do objeto. A gente chama de PO, né? É o predicativo do objeto. Então, eu juntei duas coisas importantes aqui nessa estrutura. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Duas coisas importantes. Primeiro, o verbo de ação. Segundo, o predicativo do objeto. Predicado verbo nominal, tá? Aqui eu coloquei com um verbo transitivo e tem um predicativo, mas a gente pode ter também, deixa eu colocar aqui embaixo, por exemplo, o ônibus, com verbo intransitivo, né? Calma aí. Ou melhor, o carro saiu atrasado para o evento. O carro saiu atrasado para o evento. Volta comigo. Saiu é o meu verbo. A pergunta que não quer calar. Quem saiu atrasado para o evento? O carro. Sujeito simples, núcleo carro. Tudo o que sobra... Oh, meu Deus, vou pegar outra cor. Tudo o que sobra... Predicado. Volto para o verbo. Sair é uma ação, é um verbo de ação, predicado verbal. Só que, ó, quem sai, sai. Você sabe que esse verbo aqui é um verbo intransitivo, mas olha o que eu tenho depois, atrasado. Verbo intransitivo não tem objeto, portanto, essa predicação, essa informação de quem é? O atraso do carro, certo? Então, neste caso, por ser um atributo, é um predicativo do sujeito. Então, neste caso, o predicado verbo nominal também. Na primeira situação, venha comigo, ó. Na primeira situação, você tem ali um predicativo do objeto, por causa da transitividade do verbo. O verbo de ação, ele pode ser transitivo, direto, indireto, bitransitivo, verbo intransitivo. O verbo de ação, ele pode ser qualquer um desses. O verbo de ligação, não, só tem essa única categoria. Nessa múltipla transitividade, eu posso ter predicativo seja do sujeito, seja do objeto, certo? Então, eu posso ter as duas situações aqui para a construção do predicado verbo nominal. E esse daqui é a junção, é como se eu fosse fazer a junção de duas orações. O comandante julgou o soldado e o soldado era qualificado. Então, para juntar tudo na mesma informação, faz como? O comandante julgou o soldado qualificado. Pronto, eu junto tudo. A ideia do predicado verbo nominal é facilitar, inclusive, a comunicação, deixar trechos mais enxutos, mais simples para um melhor entendimento. Beleza? Deixa eu abrir aqui de novo para você. Você deu uma olhadinha, a linha tomadinha, tá bom? Já dá o seu print. E de boas, ok? Bom, segue aqui comigo que ainda não acabou. Isso, volta para cá. Volta para mim, isso. Que ainda não acabou. O que é que nós temos então? Fechamento dos chamados termos da oração. Dos termos da oração, mas que termos? Os termos essenciais, porque a gente tem ainda integrantes e acessórios.
Os essenciais, eles têm uma nomenclatura maior, eles são mais extensos, o nome já diz, é essencial, então você precisa de mais informação para poder discorrer, trazer conteúdo sobre isso, beleza? Agora sim, agora a gente vai trabalhar com os chamados termos integrantes e, por fim, ainda os termos chamados de acessórios, tá? Então eu quero que você continue ligadaço aqui comigo. Ó, vamos passar aqui para a nossa próxima categoria. Termos integrantes. Lembra que é uma hierarquia, né? É uma hierarquia. Primeiro o essencial, depois o integrante, depois o acessório. É uma hierarquia. É necessário que você enxergue isso, que você veja isso. Beleza. Nossos termos integrantes. Vamos começar com o primeiro deles, que é o complemento verbal. Se completa, pensa só. Se completa é porque falta. É. Então, ele vai completar aquilo que falta. Mas só falta para quem transita, para quem precisa. Por isso que o complemento verbal, ele está atrelado, agregado aos chamados verbos transitivos, tá? Vamos encher a nossa tela aqui para a gente colocar algumas informações. Complemento verbal. Opa, mudar a cor. Complemento verbal. Então, ele vai estar ligado a verbos transitivos. Por quê? Porque são aqueles verbos que precisam de complemento. Verbos que precisam de complemento. Ai, que ficou ruim esse complemento aqui. Deixa eu fazer bonitinho. Complemento. E aí, o nosso complemento verbal, ele estará ligado a esses chamados verbos transitivos. Vamos pegar aqui algumas modalidades, né? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e ainda o bitransitivo, que pode ser visto assim, ó, verbo transitivo direto e indireto, ou às vezes eu já vi assim, ó, VB. VB! VB o que é, professora? Bitransitivo, que é aquele que precisa de dois complementos. Então, aqui a nossa atenção ela é mais voltada para quem? Não é para o complemento, se você quer saber. Não é para o complemento, é para o verbo. Nossa atenção ela é mais focada e mais voltada aqui para o verbo, porque quando eu conheço a transitividade, eu já sei o tipo de complemento aqui que o verbo precisa para ser introduzido, tá? Então, vamos pensar. Verbos de ação são verbos transitivos também? Sim. Então, eu vou ter dentro desses verbos os verbos de ação? Também. São verbos que precisam dessa informação a mais. É como se eu dissesse assim a você, viu? Eu trouxe... Você fica... Entendi. Você trouxe o quê? Eu trouxe o seu copo. Percebeu como falta informação? O verbo, ele por si só, ele não sustenta o significado. Embora muitos dos verbos, se você pegar imagina só, não precisa nem imaginar. Se você tem um dicionário, você vai pegar um verbo, por exemplo, o verbo fazer, vai lá dar uma olhada, ele vai ter inúmeras transitividades. Pega o verbo dar, por exemplo. Ele vai ter inúmeras transitividades. Por quê? Vai depender sempre de contexto, né? Agora, de modo geral, a gente acaba conhecendo os verbos e sabe quais desses verbos precisam, quais desses verbos são carentes de complementação. Fulano, tem um verbo que pode ser 1000 coisas. Sim, viu? A Janaína aqui, ela chegou e ela falou. Aí você chegou no meio da conversa, ela falou... Ela falou o quê? Ela falou sobre a transitividade do verbo. Ela falou a questão que estava errada. Ela falou pelo menino que estava sentado ali. Ela falou com raiva. Percebeu? Que vai depender do contexto para eu colocar um complemento ou colocar uma outra informação atrelada. Então, eu não posso ficar cego. Todas as vezes que eu for levar em consideração o complemento de um verbo, eu tenho que analisar o verbo no contexto de uso, sempre no contexto de uso.
Então, ó, levar em consideração contexto é muito importante. Considerar. Ai, mas isso ficou muito horrível. Eu não gosto. Desculpa aí, mas eu sou assim. Considerar contexto. Isso é mais do que Power Black, Blaster, importante, sabe por quê? Porque toda prova de concurso, ela é pautada no texto. Você tem um texto de apoio, a partir daquele texto é que as questões são desenvolvidas, não é verdade? Então, você vai precisar obrigatoriamente se pautar ali num texto para resolver. E aí, você tem que olhar no texto qual é aquela relação, o que é aquela questão ali, o que aquele verbo apresenta, beleza? Considerar o contexto. Primeiro tipo de complemento, vamos colocar aqui, é para o verbo transitivo direto. Opa, direito não, né? Verbo transitivo direto, que é o chamado famosérrimo. Você acha que o Michael Jackson é famoso? É porque você não conhece OD. Quem é OD? Objeto direto. É ele mesmo. Objeto direto. Então, eu vou precisar do quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto? Um objeto direto. O que esse objeto direto tem, que o objeto indireto não tem? Melhor, né? O que ele não tem, que o outro tem? Ele não tem preposição. Então, ele é sem preposição. Mas cuidado, por quê? Porque eu já vi aí gente perguntar sobre preposição no objeto, da mesma forma que perguntam sobre preposição no sujeito. Eu não posso ter a preposição entre o quê? Para ele ser direto, essa preposição ela não pode estar entre o verbo e o núcleo do objeto. Se a preposição estiver depois do núcleo do objeto, não tem problema, não tem problema. Então, ele é o quê? Ele completa o verbo sem auxílio de preposição ali no meio. Por exemplo, o menino... Oh, meu Deus. Menino. O menino realizou as tarefas de casa. Por exemplo, uma frase bem simples. O menino realizou as tarefas de casa. Olha aqui comigo. Deixa eu abrir aqui para você enxergar. Olha aqui comigo. Realizou o nosso verbo, né? Calma aqui, tinta. Vou pegar um grosso. Tá bom. Realizou. A pergunta é, quem? Quem realizou as tarefas de casa? O menino. Sujeito simples, núcleo, menino. Troca a caneta. Tudo o que sobra, predicado. Volta para o verbo. Realizou. Realizou é um verbo de ação, predicado verbal. Realizou, realizou. Opa, mas eu tenho que analisar agora a transitividade. Realizou, realizou, realizou o quê? As tarefas de casa. Foi isso que ele realizou, verbo transitivo. Este daqui é o nosso objeto direto. Por qual razão? Porque esse as que está colocado aqui é o artigo que está acompanhando as tarefas. A preposição que está aqui não faz a menor diferença. Por quê? Porque aqui, ó, entre... Vamos pegar o marca-texto. Porque aqui, ó, entre o verbo e o núcleo do verbo, tarefas, eu não tenho preposição neste espaço aqui, ó. Não tem preposição neste espaço. O que eu tenho ali é um artigo. A preposição que está colocada aqui, ela faz parte dessa estrutura, de casa. Então, ela não está ali no meio. Portanto, objeto direto apresentará este significado, tá? Essa é a ideia que a gente tem que ter acerca dessa questão de objeto. Beleza? Acerca do objeto. É isso daqui. Agora, volta para mim. Agora, tem a questão do objeto indireto também. A diferença é só a preposição, a gente sabe disso, mas ela tem que estar ali no meio. Claro que vai continuar, claro que vai continuar, você vai me aguardar. Por quê? Porque isso daqui ainda tem mais coisa para te apresentar. Fica aí, não sai daí, você já vai continuar com esse conteúdo.